Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, são 10 horas da manhã aqui em Tel Aviv, também lá em Kiev, 5 horas da madrugada no horário de Brasília, aí no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo mais cedo que de costume, porque hoje é a minha viagem para a Grécia. Eu saio aqui de Israel agora à tarde e vou para a Grécia, para Atenas, vou conhecer Atenas, né? Vai começar hoje a fase puramente turística das minhas férias aqui, né? Depois eu vou de Atenas, eu vou ainda para o Egito, então, mas eu vou passar o Natal e o Ano Novo lá em Atenas, né? Então tem que gravar mais cedo os vídeos todos hoje para a gente fazer essa viagem, né? Bom, os russos fizeram mais um ataque com drone Shahid contra a Ucrânia e a Ucrânia revidou com um grande ataque aqui em Rostov-on-Don, em várias regiões aqui. Teve drones aqui em instalações e teve uma refinaria aqui em Novochartinsk que foi destruída também, está pegando fogo a refinaria aqui em Novochartinsk, então um grande ataque ucraniano aqui contra Rostov-on-Don. Também teve um ataque ucraniano contra Murmansk, aqui no norte, né? Murmansk é essa região aqui próxima da Noruega, e teve uma explosão aqui. A gente não sabe muito bem como é que os ucranianos fizeram isso, se foi drone, se foi alguma outra coisa, mas o fato é que houve um ataque aqui em Murmansk, no norte da Rússia, né? Estão havendo muitas conversas sobre possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. O Orbán está falando isso, parece que tem apoio do Trump, não sei o que lá. Eu acho que não tem nada nisso daí não, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de notícia sobre possível cessar-fogo nessa guerra. De novo, não acho que vai acontecer, mas tem gente falando sobre isso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cortando o Pinto do Peter, já que não usa mesmo, Cada Dia que Passa a Testa Aumenta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então houve um ataque com um total de 85 drones Shahid e mais 3 mísseis contra a Ucrânia. Os mísseis não foram interceptados e dos 85 drones, todos eles foram interceptados. 45 pelos sistemas tradicionais de defesa antiaérea, 40 por guerra eletrônica. Então, ou seja, todos os 85 drones foram derrubados, mas os mísseis atingiram alvos, né? E o principal alvo foi aqui em Kryvyi Rih. Infelizmente, Kryvyi Rih é essa cidade aqui nessa região, é a cidade natal do Zelensky, que fica aqui próximo da zona ocupada pelos russos, aqui próximo de Kherson, e foram atingidos prédios residenciais aqui, na região de Nikopol, né, também teve na região de Nikopol, ou seja, foram só a infraestrutura que foi danificada, 2 prédios de 9 andares, um hospital e uma escola, e uma loja com 10 carros foram danificados nesse ataque russo contra a Ucrânia. É um absurdo, mais um ataque contra áreas civis que não tem nenhum envolvimento nessa guerra, né? Os ucranianos, por sua vez, fizeram um ataque muito bem sucedido ali na região de Rostov. Está aqui a imagem da refinaria de Novochartinsk, nessa região aqui em Rostov. Novochartinsk é essa cidade aqui, e a refinaria aqui pegando fogo lindamente, dá para ver bem que é justamente a parte de destilação, as colunas de destilação que estão pegando fogo, o que é uma ótima notícia. Tá vendo? A coluna de destilação principal parece ser essa daqui, tem outras colunas aqui também que são auxiliares tipicamente, e como eu expliquei para vocês, isso daí costuma causar um dano muito grande, demorar muito a ser reposto, porque esse tipo de peça não é uma peça que você possa chegar na loja e falar, me vê aí 3 colunas de destilação, não é assim que funciona, tem que mandar fazer, é tudo especificado, demora tempo para repor esse tipo de coisa, dificilmente isso vai ser consertado em pouco tempo, quando é a coluna de destilação que está sendo atingida numa refinaria, né? Aqui tem mais um monte de imagens do incêndio, dá para ver que um incêndio muito grande ali na refinaria. Aqui mais imagens do incêndio, enfim, tem muitas imagens do incêndio na refinaria ali, mas é aquilo que a gente falou, né? Realmente atingiu a refinaria esse ataque ucraniano por ali. Tem vários incêndios aqui, né? Além disso, parecem ter sido usados mísseis Storm Shadow e Scalp e até 10 ataques, segundo eles, contra uma planta em Taganrog, uma planta metalúrgica em Taganrog. Então Taganrog é essa região aqui, ó, Taganrog está aqui, também em Rostov-on-Don. Aliás, teve vários alvos aqui em Rostov-on-Don. E
segundo eles estão dizendo, foram usados Storm Shadow, Scalp e ATACMS no local, né? Os russos disseram que derrubaram tudo, mas dá para ver, aqui, ó, vídeo 1 e foto 2, os destroços, né? Então mostra aqui que realmente foram usados Storm Shadow. E o vídeo 3 são os impactos, mostrando aqui, olha só a quantidade de fumaça aqui, ó. Ou seja, teve impacto de fato, alguma coisa foi atingida ali em Taganrog, né? Essa planta metalúrgica foi atingida ali em Taganrog. Aqui, ó, dá para ouvir até o som dela aqui, ó. Vamos ouvir aqui. Os russos dizendo que interceptaram todos os mísseis, não interceptaram, não. Сбивают. Teve, lógico, atividade de defesa antiaérea, mas certamente teve impacto de mísseis também ali na região, né? Então, mais um alvo aqui em Taganrog. E agora também em Murmansk, aqui, ó. Murmansk é lá no norte da Rússia, e aqui você vê aqui uma grande explosão ali em Murmansk. A gente não sabe ainda o que é isso daqui, tá? Não teve nenhuma indicação, não teve alarme aéreo, não teve nada. Explosão muito grande mesmo, né? Alguns estão dizendo que seria uma colisão de trens. Então também teve em Murmansk uma colisão de trens aqui, os trens explodindo aqui, é o que está acontecendo aqui. Dá para ver aqui a grande confusão. Mas eu não sei não, aquela explosão ali parece maior do que uma colisão de trens, né? Se fosse essa explosão toda aqui, uma colisão de trens, o trem não sobraria nada dele, né? Enfim, não sei o que... A gente não tem informações ainda sobre o que está acontecendo lá em Murmansk. Podem ser também... Lembra, Murmansk é bem longe, tá? É bem aqui no norte da Rússia. Assim, a Ucrânia tem drones que conseguem chegar aqui? Até tem, mas é o limite do limite. Pode ter sido questão de sabotagem também. A Ucrânia tem feito muitas sabotagens lá na Rússia, né? Então pode ter sido isso que aconteceu aqui em Murmansk. Vamos aguardar para ter mais informações sobre esse evento aqui em Murmansk, né? Bom, em Volgogrado, mais uma loja pegou fogo. Isso daqui não tem nada a ver com a Ucrânia, tá? Isso daqui é golpe do seguro. Eu já expliquei para vocês desde o início da guerra, né? A economia da Rússia está totalmente desarranjada, totalmente acabada. E daí muitos lojistas tomam a opção de botar fogo na própria planta, na própria loja, pegar o dinheiro do seguro e vazar da Rússia, né? Então é isso que está acontecendo aqui, é o que tem acontecido com muita frequência nessas coisas, né? Bom, falando sobre a linha de frente, tem aqui um blindado de transporte de pessoal russo totalmente destruído pelos drones ucranianos. Realmente uma destruição completa aqui do blindado, não sobrou nada. O David D está falando aqui sobre a demora para conseguir atendimento médico de 60 dias. Os russos estão demorando 60 dias para conseguir atendimento depois de mina, né? Ou seja, realmente é para morrer mesmo, né? Não vai sobrar nada, né? E ele fala aqui também das mensagens em russo nos Telegram, do pessoal se despedindo, né? O cara aqui dizendo que lutou por um ano e não sei o que lá, e agora ele vai para um batalhão Storm, né? Storm é o batalhão suicida russo que tenta tomar a cidade na base do Zerg Rush. Ou seja, o cara sabe que vai morrer, ele sabe que não tem chance nenhuma, né? Então está se despedindo aqui no Telegram, dizendo que vai agora num batalhão desse, né? E realmente, outra coisa aqui que ele mostra também, a 810ª Brigada Marine russa, que está lutando lá em Kursk, está postando agora o tempo todo mensagens falando sobre morte de oficiais e de soldados russos ali em Kursk, um monte de gente, né? Parece que de repente eles sentiram a necessidade de botar em dia o número de mortos e coisa e tal. Não se sabe por quê. Eu tenho uma dica, a gente vai falar sobre isso mais no final do vídeo, né? A Rússia está numa situação muito crítica, como eu falei para vocês. Eu falei que a economia russa não aguentava até esse ano. Parece que chegamos nisso, tá? A impressão que dá é que o Putin está desesperado, querendo um cessar-fogo a qualquer custo, e talvez por isso o pessoal está começando a acertar os números de mortos, a divulgar o nome dos mortos lá nessas operações russas, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade. Aqui fala sobre os ataques ucranianos ali em Rostov, mas isso tem acontecido há vários dias já, né? Bom, o Gerasimov fez uma entrevista ontem, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem também, né? Dizendo que não que atendemos todos os objetivos de 2024 e não sei o que lá, e que conseguimos tudo, e no final das contas isso é totalmente mentira, né? O pessoal está desmentindo aqui, ó. Ele falou que a Ucrânia manteve as forças em Kursk,
Isso era um dos objetivos dos russos, então não, eles não conseguiram tirar as forças ucranianas de Kursk. Os recrutas norte-coreanos não têm recursos e também continuar transformando Toretsk em Bakhmut, né? Estão destruindo a cidade de Toretsk. Estão avançando muito pouco, né? Gastando muitos recursos, muito pessoal, muito blindado para avançar muito pouco ali na região de Pokrovsk, Toretsk, aquela região toda ali de Donetsk, né? Ou seja, o pessoal está sacaneando aqui o Gerasimov porque ele está dizendo que cumpriu todos os objetivos, mas não cumpriu nada, né? O G1 está falando aqui que o assassinato de um general pela Ucrânia furou a bolha de normalidade em Moscou durante a guerra, né? Os ucranianos mataram o Kirillov, a gente já falou sobre isso nos últimos 2 vídeos, e o pessoal de Moscou ficou apavorado. Por quê? Aquele efeito que eu falei. Da mesma maneira que mataram o Kirillov, podem matar mais um monte de gente. Ali tem um monte de gente que pode acabar indo para o mesmo buraco ali em Moscou, né? Ficou todo mundo apavorado, de repente, com possíveis problemas desse tipo, né? Acabou com a normalidade em Moscou, já estava mais do que na hora isso, né? Bom, a Rússia disse que esse cara aqui, um rapaz de 29 anos, que é um nacional do Uzbequistão, disse que ele que foi pago pela Ucrânia para fazer o bombardeio lá e matar o general, né? E segundo ele está dizendo, a Ucrânia ofereceu a ele $100 mil e um passaporte europeu pelo ataque, né? O que é uma lorota isso, porque a Ucrânia não tem como oferecer passaporte europeu para esse cara, né? A Ucrânia não faz... só se o passaporte europeu for o passaporte da Ucrânia. Tirando isso, ela não pode oferecer passaporte da União Europeia ainda. Ela não faz parte da União Europeia ainda, né? Agora, isso daqui claramente é o quê? É a história do coelhinho, né? A polícia russa precisa pegar alguém por esse crime para tentar desincentivar outras pessoas de fazer isso. Eles têm que dizer para os cidadãos russos, não, está tudo tranquilo, a gente já conseguiu resolver o problema, não vai acontecer mais bombardeios desse tipo, não vai acontecer mais ataques desse tipo, já prendemos o cara e coisa e tal. Prenderam o primeiro cara que estava na frente deles lá, não tem evidência nenhuma de que esse cara realmente tenha ligação com a Ucrânia nem nada, a não ser o depoimento dele, coisa e tal. Mas isso daí, depoimento dele, meu amigo, vocês sabem que os russos, em termos de tortura, são mestres, né? Você confessa qualquer coisa que eles quiserem que você confesse, ele é quase igual ao Alexandre de Moraes. Enfim, agora, uma coisa que está chamando a atenção, justamente, com esse papo todo do Gerasimov, de dizer que está tudo certo, não sei o que lá, é que justamente isso contradiz a lógica, né? Se você olhar aqui a Rússia, em março de 2022, ela chegou a ocupar perto de 30% do território da Ucrânia. Hoje está em cerca de 17% do território da Ucrânia ocupado, ou seja, eles diminuíram muito a capacidade que eles tinham, o quanto que eles conseguiram ocupar na Ucrânia. Eles estão numa posição muito ruim. Então não faz sentido para o Putin pedir paz agora, o que o pessoal está falando aqui. O Putin sabe que se ele terminar essa campanha contra a Ucrânia em posição desfavorável, o povo russo não vai perdoar ele por isso. Só que tem um outro problema, né? A inflação está destruindo a Rússia. O Congresso russo está lançando um ataque contra a Nabiullina, que é a chefe do Banco Central, acusando ela de ser responsável pela inflação, sendo que ela é quem está conseguindo controlar as coisas, mais ou menos, né? Mas isso é natural em regimes soviéticos, botam a culpa em qualquer um. Quem tenta ajudar é mais provável sair culpado da história, né? E o problema todo é esse. Com a inflação comendo lá na Rússia, a situação do Putin fica mais complicada ainda. A ponto de que, olha só o que o Orbán falou aqui, ó. Eu não vou responder a nenhuma provocação. Existe uma proposta de cessar fogo na mesa. Use ou não use, é a responsabilidade de vocês. Ou seja, o que o Orbán está falando aqui pra gente? Lembra que o Orbán encontrou com o Putin recentemente? Pois é, o Putin pediu para o Orbán fazer um cessar-fogo. O Putin está desesperado. A Rússia não aguenta mais essa guerra. Ela não consegue, não tem mais dinheiro para bancar essa guerra. O que a Rússia quer é parar essa guerra do jeito que está agora, para poder se fortalecer e continuar mais adiante. Não vai rolar isso, tá? Mas isso mostra o desespero dos russos. O fato do Orbán estar implorando por esse cessar-fogo indica esse tipo de coisa, né? E, por outro lado, o pessoal da Europa está deixando muito claro que é para não forçar o Zelensky a um acordo de paz desfavorável. Ninguém na Europa quer isso. Isso não é bom. Isso vai enfraquecer a Europa, vai enfraquecer a Ucrânia e não vai ajudar em nada para a paz definitiva. A Rússia precisa se ferrar nessa guerra. É muito importante que a Ucrânia retome os territórios antes desse acordo de paz, né? O Zelensky está discutindo com Macron, inclusive, o possível envio de tropas para a Ucrânia, tropas francesas para a Ucrânia. Seria uma espécie de missão de paz. Assim, as tropas francesas não iriam para a linha de frente, ficariam para cuidar da retaguarda ucraniana. Mas
Tá beleza, já libera mais ucranianos para irem para a linha de frente, né? De novo, não vejo acordo de paz, cessar-fogo sendo assinado por agora. Mas vamos ver o que acontece. Que os russos estão precisando disso com urgência, que o Putin está desesperado, pedindo para o Orbán dar um jeito de conseguir um acordo de paz, eu não tenho dúvida nenhuma. Não vai rolar nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.